Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Invoquem o nome do Senhor. É nesse nome que eu e vocês, se perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos invocar o nome do Senhor agora. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocamos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, é esse nome que vai nos dar completamente a vitória de reinarmos com o Senhor. Portanto, não percam mais tempo. Aonde estiverem, lembre-se, esse nome traz paz, primeiro para nós. Por isso que nós precisamos estar invocando esse nome tão precioso. Invoque. A paz chega dentro de nós e essa paz é transmitida através de nós continuarmos invocando. E os arredores, com certeza, vão notar que nós somos diferentes. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, invoque aonde vocês estiverem. Sim, louvado seja Deus. Com certeza, o seu invocar pode trazer salvação para muitas pessoas. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estarmos na presença de Deus, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade. E eu e vocês podemos, com certeza, pegar essa necessidade de Deus e desfrutar para passar para outras pessoas. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, hoje são 23 e hoje nós começamos o livro de Juízes, um livro muito cheio de conquistas, vitórias. Muitos não gostam de ler o livro de Juízes, né? Que é muito grande, mas é bom assim mesmo, grande, que é para nós estarmos sempre na presença de Deus, sabendo os acontecimentos do passado. Por que tanta conquista? Por que tanta derrota? Por que foram tão desobedientes? Isso a Bíblia nos mostra. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos começar a ler o livro de Juízes hoje, capítulo 1. Louvado seja Deus. E depois ele pede Lucas 21 ao 29. Depois, 21 a 20, do 29 ao 22, 13. Salmos 90 e 91. Muito conhecido esses dois salmos. Provérbio 13, 24 e 25. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, leiam com calma, dependendo do Espírito. Aqui em Lucas 21, o 29 que ele pede, ele vai falar sobre a parábola da figueira, exortação à vigilância. Aí ele diz assim: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: você vede a figueira de todas as árvores, e todas as árvores. Aí ele diz: quando começaram a brotar, vendo-as, sabeis, olha, por vós mesmo que o verão está próximo. Aí ele afirma assim: assim também, quando vides acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo ao reino de Deus. Lembre-se bem, o reino de Deus está próximo. Observe bem os acontecimentos. O iníquo está atuando cada vez mais. O acordo de paz está sendo realizado. Lembrem-se bem, amados e amadas irmãs. Então, o nosso Senhor está muito próximo. Aí ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tá vendo? Passa essa geração aqui se tudo isso aconteça. Por isso que ele afirma dizendo no 33, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí ele adverte a cada um de nós: acatelai-vos por vós mesmos, para que nunca, olha,
Nunca vos suceda que vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Está acontecendo muito com as pessoas e no nosso meio, muitos irmãos preocupados, muitos ansiosos. E ele dizia, para que aquele dia não venha, está avisando a mim e a vocês, não venha sobre vós, repentinamente como um laço. Ó Senhor Jesus. Portanto, amados e amadas irmãs, lembre-se, temos que estar vigilantes. No 36 ele completa dizendo, vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Portanto, amados e amadas irmãs, eu e vocês precisamos estar vigilantes. O que é estar vigilante? É depender de Deus a todo tempo. O que estivermos fazendo. Por isso que ele diz que dois estarão no campo. Se nós estivermos vigilando, aonde nós estivermos no trabalho, escola, onde nós estivermos, vigilantes, dependendo do Senhor, aí nós podemos, naquele dia, ficar de pé diante do nosso Senhor. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com as suas revelações, graças a Deus, nós temos o alimento diário. Ó Senhor Jesus, diário, volume 1, né? E a série é A Igreja, coluna e base da verdade. A igreja é a coluna e base da verdade. E o título geral é Coluna e Base da Verdade. Louvado seja Deus. Precisamos, amados e amadas irmãs, estar firmes nessa base da verdade, que é a igreja. Louvado seja Deus. E o título da semana é A Igreja, a Casa de Deus. E esse Deus, amados e amadas irmãs, é o Deus vivo. Lembre-se bem, o nosso Deus é um Deus vivo. Louvado seja Deus. E a leitura bíblica ele pede. 1 Timóteo 1 ao 6. 1 Timóteo 1 ao 6, leitura bíblica. Leiam com calma. Louvado seja Deus. 1 Timóteo 1 ao 6, vocês vão ler com calma, dependendo sempre do Espírito. O que é que Paulo escreveu para Timóteo 1,6? Paulo, aqui no capítulo 1, ele começa dando saudações, né? Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Aí ele diz, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí depois Paulo vai falar sobre o ministério de Timóteo, né, que ele pediu a Timóteo para ficar em Éfeso, e que estavam ensinando falsas doutrinas. Aí ele diz assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outras doutrinas. Ou seja, tem muitas pessoas que querem ensinar outros ensinamentos que não seja dos apóstolos. Temos que ter cuidado, viu, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Olha, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, não podemos entrar em conflito com ninguém, discutir com ninguém sobre a palavra. Nós temos que estar orando para esses que querem discutir a palavra, saber mais do que os outros. Nós temos que orar por esses irmãos, pedir ao Senhor que tenha misericórdia dele, que o Senhor possa ajudá-los a seguir corretamente. Louvado seja Deus. E, continuando aqui, ele disse, lê com oração. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 4:8, ele disse, olha a visão de Paulo, já a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, olha a visão do amado, e não somente a mim, mas também a todos, quanto ama a sua vinda. Tem uma diferença aqui de amar a vinda do Senhor para amar o Senhor. Amar o Senhor, todos nós amamos. Agora, a vinda do Senhor, aí é um tal porém. Tem muitos que não estão amando a vinda do Senhor. Mas nós que estamos na igreja, sabemos que a vinda do Senhor é
crucial ele vir aqui novamente levar a igreja. Então nós precisamos amar realmente com todo o coração e puro a vinda do nosso Senhor. Por isso que ele está nos preparando sobre tudo que vai acontecer. Jesus está nos preparando. Isso é possível, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nós amar a vinda do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E o título é Nossa Missão, produzir os que amam a vinda do Senhor. Isso é uma responsabilidade enorme, amados e amadas irmãs. Nós produzir os que amam a vinda do Senhor, ou seja, nós cuidar de cada irmão para que ele possa realmente reinar e ir, ficar em pé diante de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E hoje são 8 parágrafos bem desfrutantes. As pepitas também são bem desfrutantes. E no início diz assim, lê o parágrafo 1, para os irmãos entenderem, bem desfrutante. Consideremos nesse versículo a missão que Paulo recebeu de Deus, a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Deus confiou a Paulo esse encargo de pregar a palavra, de cumprir essa palavra de Deus, pregando às pessoas, encorajando aos irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Uma tradução mais adequada para dar pleno cumprimento seria completar. Aí ele afirma dizendo, Deus confiou a Paulo a missão de completar a palavra de Deus. Por isso, seu ministério também é chamado de completivo. Portanto, amados e amadas irmãs, Deus deu essa incumbência para Paulo de completar a palavra de Deus. Tragam para hoje. Hoje, eu e vocês temos também essa incumbência de completar a palavra de Deus. Temos essa incumbência de levar essa palavra para as pessoas, para os irmãos que estão mais debilitados. Isso, amados e amadas irmãs, é uma responsabilidade enorme. Para isso, nós precisamos estar sempre exercitando o nosso espírito. Louvado seja Deus. Aí aqui no 3, não, no 4 ele diz assim, é no 3 mesmo. Vejamos agora sobre o conteúdo da primeira epístola a Timóteo. Eles confesso que fui muito diante do Senhor, diante do contexto atual, nos dias que antecede, aliás, a vinda do Senhor. Orei, o que eu posso falar hoje sobre 1 Timóteo, de maneira simplificada para que os irmãos possam entender seu conteúdo. Aqui o irmão dizendo, né? Dessa forma, apresentaremos o conteúdo da primeira carta de Paulo a Timóteo, estruturado em 6 itens principais. Qual é o primeiro item? O primeiro item principal deles, advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Ó Senhor Jesus, Deus vem avisando todos os dias, nos advertindo, a mim e a vocês, que a apostasia e a igreja estão deixando essa apostasia entrar dentro da igreja, então a igreja está se declinando. Teve um declínio. Esse é o primeiro, é o principal. Muitos irmãos fracos, frios na fé. Então, está havendo esse declínio. Porque em Mateus fala, 24:12, né? Por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos aquecer esse amor por Deus. O segundo é uma vida normal da igreja, cotidiana e suas reuniões. Nós vivemos normalmente. Reunimos todos os finais de semana, como nós reunimos aqui na igreja, mas na semana ajudar uns aos outros a se encorajar a estar na presença de Deus. O terceiro é a administração da igreja, o presbitério e o diácono. O quarto, procedimento e orientações na igreja. É preciso. O quinto, função da igreja. Qual é a função da igreja? Ó Senhor Jesus. Sexto, exortações pessoais. Um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Esses são os 7 itens. 6 itens, aliás, que a vida da igreja nos dá
que a palavra de Deus nos dá. Isso é que nós devemos prestar bem atenção e ver que a igreja está encabeçada em Cristo. Louvado seja Deus. Aqui, assim, um encorajamento para nós, assim, querido leitor, todos esses temas são itens da casa de Deus, os quais me fazem lembrar deste versículo. Quem, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Está em Mateus 24, 45. Ó Senhor Jesus, isso aqui é uma advertência para nós. Quem é, pois, o servo? Nós precisamos ser esses servos fiéis e prudentes, que Deus confiou, né? Tu com seus conservos para lhe dar o sustento ao seu tempo. Então, isso requer de nós uma busca muito profunda para ajudar a cada santos da igreja. E no 6º ele diz: cuidar da casa de Deus tem tudo a ver com a vinda do Senhor. É verdade. Quando você cuida bem da casa, é um bem-aventurado e será um vencedor, se o Senhor o encontrar fazendo assim. Portanto, aqui é uma advertência para mim e vocês, nós cuidarmos bem da casa de Deus. Se eu não cuido bem, primeiro, da minha casa, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Então, prestem atenção, amados e amadas irmãs. Vamos cuidar bem, com todo o amor, a casa de Deus. Louvado seja Deus. Aí aqui, por fim, ele diz: outro encorajamento consiste naquele dia, naqueles da casa de Deus, de quem você está cuidando. Que nossa versão revista e atualizada chama de conservos. Eles também serão vencedores, porque estão sendo alimentados no tempo certo. Se fizermos isso, seremos vencedores juntos. Isso reforça nossa função na casa de Deus. Portanto, amados e amadas irmãos, nós precisamos alimentar os nossos conservos. Louvado seja Deus. E para findar, sei que já passei um pouco do tempo, porque a leitura está sensacional. Creio que vocês vão ler também bem desfrutável. No 8 e último, ele diz assim: é importante perceber, querido leitor, que abordamos 1 Timóteo no contexto atual de hoje. Vimos que a nossa função na casa de Deus é produzir vencedores, aqueles que amam a vinda do Senhor. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:8. Portanto, nós temos essa incumbência de produzir os que amam a vinda do Senhor. Certo, amados? Certo, amados. Me perdoe, prolonguei um pouquinho, porque a leitura está bem desfrutável. E lembre-se, nenhum de nós é desprezível na casa de Deus. Nós somos úteis à casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Tenha hoje um bom dia na presença de Deus. Mas lembre-se, se ganharem algo, passem uns para os outros. Nem que seja uma frase, mas essa frase pode salvar alguém. Louvado seja Deus. Sim! Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará, somos como
serei